Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou continuar falando sobre eleições, mais especificamente sobre o segundo turno que aconteceu em 51 municípios com mais de 200 mil habitantes, Brasil afora, sendo 16 capitais e 35 outros municípios de grande importância para o país, entre eles Londrina, aqui no Paraná, Ponta Grossa, Canoas, no Rio Grande do Sul, Guarulhos, em São Paulo e assim por diante. Segundo a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, a presidente deste tribunal, Carmen Lúcia, as eleições, o pleito aconteceu na mais perfeita ordem, dentro do esperado, com bastante cidadania, bastante democracia, bastante patriotismo de verdade, não aquele apropriado por um grupo político de extremista que protagonizou a invasão de 3 prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro do ano passado, de 2023. Mas isso já é passado e a justiça está se encarregando de punir as centenas de culpados, para não dizer milhares. Mas isso não importa. O fato é que a eleição aconteceu muito bem e o ponto positivo é que os extremos, os extremistas de discurso radical, seja de esquerda ou de direita, foram, de certa forma, ignorados pelos eleitores brasileiros, sobretudo pelo público feminino, que preferiu um discurso mais moderado. Por outro lado, ainda predominou um pouco mais dentro do eleitorado masculino, mas não com tanta veemência como aconteceu em 2018 e um pouco menos em 2020. Então aquelas pessoas, independente de serem homens ou mulheres com discursos acalorados de agressão e ataques aos adversários, foram alijadas do processo na grande e esmagadora maioria do caso. Inclusive aqui em Curitiba, a candidata Cristina Grêmio, do Partido da Mulher Brasileira, uma jornalista que deve ser uma excelente jornalista, tudo indica que, pelo currículo dela, ela atua aí há 30, 35 anos como jornalista e nessa seara, digamos assim, fez um bom trabalho, mas quando ela quis colar o seu nome ao do ex-presidente, fazer um discurso igualmente inflamado, com discursos ideológicos, de puritanismo, de conservadorismo e um monte de ismo desnecessário, que não é atribuição de prefeito, nem de governador e nem presidente, aliás, nunca foi. Isso é atribuição mais apropriada daqueles soldados da moralidade lá do Irã. Esses caras, sim, aqueles que espancaram até a morte uma menina de 22 anos porque deixou o cabelo dela cair abaixo do véu. Para esse se aplica. Mas aqui no Brasil não se aceita os soldados da moralidade, até porque a grande maioria esmagadora das pessoas que querem carregar a bandeira do puritanismo são hipócritas ao extremo. Basta puxar o currículo do ex-presidente, por exemplo, né, que ele achava a coisa mais normal do mundo se apropriar dos presentes que outros países davam para o povo brasileiro. Lógico que o Brasil não é uma pessoa, ele não vai buscar presente, nem. O Brasil é um ente, é um ente federado, é um país, mas ele tem o seu representante. O seu representante tem que ter um caráter ilibado, uma honradez incontestável. E faz parte desses quesitos não se apropriar de bens alheios. É como se fosse o porteiro do prédio, de um condomínio ou de uma empresa, se apropriasse de tudo que o correio e outros meios de entrega de encomenda lhe trouxessem para a empresa, para alguém que trabalha dentro da empresa, para o dono, os sócios, os diretores da empresa ou os funcionários.
Então é isso que o cara fazia, ele se apropriava de coisas que não eram dele, coisas de valores milionários. Então, e o cara queria fazer discurso de moralidade, né? Passa amanhã, né, tio? Enfim. Mas esse também não é o assunto. O que chamou a atenção, além disso que eu já falei, foi também a grande quantidade de abstenção país afora. No Brasil todo, ficou registrado uma abstenção de 29,2%. Só perdeu para a abstenção, o índice de abstenção de 29,5% que aconteceu em 2022 na pandemia. E isso deve acender um alerta, sobretudo para os partidos políticos e seus correligionários, principalmente aqueles que pretendem em algum momento se candidatar a qualquer cargo público. Essa abstenção se deve exatamente por rejeição àqueles candidatos que proferiram aí os discursos de ódio, os extremos de esquerda e de direita que proferiram discursos de ódio. Então, obviamente, essas pessoas não nos representam, não representam a grande maioria de nós. Isso eu já tinha falado em outros vídeos, em ocasiões de eleições anteriores. Pessoas com discurso de ódio, e aliás é típico dos despreparados, dos desqualificados, que daí não tem o que dizer em termos científicos e concretos, muito pelo contrário, são contra a ciência, contra a cultura, contra a liberdade de expressão e tudo mais, liberdade de expressão na acepção da palavra, aquela que a Constituição defende. E não a liberdade de insultar e caluniar outras pessoas. Isso é crime, isso não é liberdade de expressão, né? Não precisa ser muito inteligente para entender isso, só que essas pessoas que defendem o insulto e a calúnia como se fosse liberdade de expressão, das duas, ou são muito estúpidas, muito burras, muito limitadas intelectualmente, ou são muito de caráter duvidoso, são criminosas mesmo e sabem exatamente o que estão fazendo. Mas também esse não é o assunto. Para resumir, eu quero deixar registrado que dado esse recado pelos eleitores e eleitoras brasileiros, com um grande número de abstenção, que em muitas cidades, eu vou citar aqui umas 4 ou 5, São Paulo, Curitiba, Londrina, Porto Alegre e Canoas, a quantidade de pessoas que deixaram de votar, anularam os votos ou votaram em branco, é bem maior que o segundo colocado no segundo turno. Em todas essas cidades, e se formos puxar aí detalhadamente todos os municípios, na grande maioria deles, se não em todos. Então isso também corrobora uma proposta que estava sendo defendida lá em 2020, que é a terceira via, e que eu também defendo, que no segundo turno não deveria ir para o segundo turno só os 2 primeiros colocados, mas o terceiro colocado também. Isso valeria obviamente, para as candidaturas majoritárias de prefeito, governador e presidente. É importante que isso fique registrado, que a abstenção crescendo prova que nós precisamos de um terceiro candidato no segundo turno, sempre que ele houver, nesses casos que eu acabei de citar, até porque, se existe tanta abstenção, não é só contra, obviamente, os discursos de ódio dos extremistas e a falta de propostas viáveis e concretas, mas principalmente porque aqueles 2 candidatos que certos grupos políticos investiram mais, inclusive aí com as emendas parlamentares e outras formas de transferência de recursos para os municípios, protagonizaram, além da escolha dos eleitores desses indivíduos, independentemente de serem de direita, esquerda, centro moderado ou centro um pouco mais progressista, o fato é que esses
eleitores que deixaram de comparecer, eles não se sentem representados pelos dois que passaram para o segundo turno. E como eles são maioria, muito provavelmente, se a terceira via, ou seja, o terceiro candidato ou o terceiro mais votado viesse para o segundo turno, muito provavelmente ele superaria, teoricamente falando, evidentemente, superaria, não em todos os casos, evidentemente, também, mas em muitos casos superaria aqueles dois que ficaram num primeiro momento em primeiro e segundo lugar. Prova disso é que também muitos que passaram para o segundo turno, sendo mais votados, acabaram sendo derrotados pelo segundo lugar em várias cidades, inclusive em capitais importantes do Brasil. Então, essa sugestão da terceira via, que não é defendida só por mim, mas por milhares e milhares de pessoas e críticos Brasil afora, ela pode ser, teoricamente falando, um aprimoramento da democracia. Pode ser uma coisa que possa efetivamente contribuir para a melhor escolha dos eleitores e, consequentemente, por uma melhor gestão depois desses indivíduos eleitos, por que não? Tá certo? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, gratidão, um abraço e tchau. Até mais.